Muito boa noite, boa tarde ou bom dia. Aqui em Fortaleza, eu falei boa noite, boa tarde ou bom dia aqui em Fortaleza. Seja você muito bem-vindo mais uma vez à nossa rádio Benedictus FM, a partir de Fortaleza. Que alegria! Obrigado, gente boa de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 3 de março, são 22 horas e 4 em Fortaleza, com temperatura de 29 graus. Mas a previsão é para chuva a noite toda e amanhã também, o dia todo, segundo a Rede Globo e a Maju, bastante conhecida por todos nós. Muito bem, se não chover, a culpa é dela. Gente, mais uma vez, aquele abraço, obrigado a vocês que estão vindo à nossa rádio e deixando as suas impressões, os seus comentários, seus recados, suas críticas, seus elogios. Obrigado pelos e-mails, obrigado pelos WhatsApps da vida. Para quem está esquecendo, nosso WhatsApp é 85, Fortaleza 85 999821165. Repetindo, 9, esse bendito 9 antes, que é uma chatice total, enfim. 85, código de área Fortaleza, 99821165 é o nosso WhatsApp da Rádio Benedictus FM em Fortaleza. Pastor da minha alma, o que temos hoje? Um momentinho só, por favor. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio. Obrigado pela companhia, que alegria, aquele encontro marcado com Cristo e comigo sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir de Fortaleza, para todo mundo de fala portuguesa, com certeza. E lembrando que dentro de mais algumas semanas, se Deus quiser e Ele há de querer, nós vamos ter também um dia na semana com programação totalmente em inglês. Para quem gosta de línguas e fala um pouco de inglês e quer aprender mais, aqui vai a dica. Fica ligadão aqui na Rádio Benedictus FM de Fortaleza, porque em breve, muito breve, sim, eis que em breve, teremos aqui um dia na semana, ou segunda, ou quarta, ou sexta, com programação totalmente em inglês. E em seguida, teremos uma programação totalmente em espanhol. Beleza? Você não pode perder. Fique aí. Muito bem, hoje vídeo número 114, parte A. Gente boa de Deus, qual vai ser o tema de hoje, pastor? Vamos falar sobre Jesus censurando escribas e fariseus. Jesus censura escribas e fariseus, essas duas castas fabulosas que aparecem em todo o Novo Testamento. Vai ser muito bom, penso eu, e você não pode perder. Aproveita aí, liga para os amigos, parentes, aderentes, aquela sogra maravilhosa que você ama tanto, esse pessoal todo. Então, Mateus 23, do verso 1 ao verso 36, e faremos 3 ponderações. Primeira, quem são os escribas e fariseus de hoje? Sim, porque eles existem. 2, como detectá-los e evitá-los? Fundamental. 3, como se comportar diante de um escriba e fariseu. Beleza? Então tá, vamos ler a palavra de Deus. Muito bem, Mateus 23 diz assim a santa palavra de Deus. Ai de vós, escribas, digo melhor, 23, pastor, versículo 1, não versículo 13. Vamos lá. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Por quê? Porque dizem e não fazem. Ah, meu Deus do céu. Versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eis o mistério da fé, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los.
Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, grave bem isso, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Vamos explicar o que vem a ser filactérios e franjas. Versículo 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Amam também as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Não, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Por quê? Porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias. Guias. Hoje fala-se de guru espiritual. Uma tristeza, uma porca miséria. Nem sereis chamados guias, por quê? Porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Percebem, não? Aqui entram agora a série de ais. São 8 ais, né? São 8 ai, no sentido de lamentação profunda, desprezo e desdém total, e repulsa, e reprimenda, e ojeriza, e tantas outras coisas mais, quantas você possa imaginar. Versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha que loucura. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações. Gravem isso, sublinhem isso, longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, é o terceiro ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, não é? E, uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso é gravíssimo. Muito bem, versículo 16, vem o quarto ai. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensato. Insensatos e cegos. Pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Cegos. Pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Verso 21, quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E verso 22, vem e diz, e quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Versículo 23, aqui está o quinto ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por quê? Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Grave bem este versículo, porque alguns dizem que não há sequer menção do dízimo no Novo Testamento. Então esse pessoal não leu a Bíblia, pelo amor de Deus. Versículo 24. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Verso 25, aqui está o sexto ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, copo e prato, por dentro estão cheios de rapina e intemperança. E estes
No caso aqui, especificamente, fariseus e hipócritas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Versículo 26. Fariseu cego. Cego, cego, cego. Limpa primeiro o interior do corpo. Limpa primeiro a ti mesmo. Não é verdade? Perdão, para que também o seu exterior fique limpo. Verso 27, aqui está o sétimo ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Verso 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O verso 29 traz o oitavo e último ai. Ai de vós. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Por quê? Porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. E aqui eu costumo dizer que vem o nono ai, embora a interjeição não esteja presente. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E ainda há sacerdotes que dizem não haver inferno, nem céu. Isso seria tudo uma miragem, uma impressão, devaneio, uma crendice judaico-cristã. Por isso, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, morto por seu irmão Caim. Lembram disso? Até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Morte no altar, morte no santuário. Pesquise isso. Não vou me ater a este importante evento histórico na historicidade israelita. Verso 36 e último. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Voltemos ao versículo 20, ao versículo 1 do início, capítulo 23. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Havia na presença de nosso bom Senhor, mais uma vez, e como de praxe, multidões. E como de praxe, quase sempre os seus próprios discípulos, apóstolos. Mas eis que de repente, não mais que de repente, como sempre, havia também os fariseus e os saduceus, sendo que, neste momento aqui em particular, estava presente, batendo ponto e cartão, os fariseus. Ora, lembrando que, para quem já viu vídeos nossos anteriores, sabe que fariseu é uma seita judaica nascida cerca de 200 anos antes de Cristo, logo após o exílio babilônico. Eles próprios criaram as sinagogas, eles próprios, na verdade, elaboraram a tradição oral, juntamente com a escrita, eles elaboraram em minudências a tradição oral, e aos poucos foram ganhando notoriedade, respeitabilidade e grande influência na comunidade judaica.
No tempo de Jesus, eles, embora fossem minoritários no Sinédrio, porque o Sinédrio era majoritariamente saduceu, não é? Aquela outra casta rica, cheia de propriedades, influente, que escolhia o sacerdote, o principal sacerdote, o sacerdote, enfim. Mas nos atenhamos agora aos fariseus. Jesus começa o seu duro discurso. Talvez seja este o mais duro discurso de todo o Novo Testamento que Jesus jamais pronunciara. São 8 ais. Ai de vós. Ai de vós. Mas antes dos ais, ele diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Até aqui, aparentemente, não há nada demais. Afinal de contas, na cadeira de Moisés, no sentido de que, como legislador, como aquele que naturalmente vela pelo cumprimento, com o cumprimento da palavra, estão agora assentados os fariseus e os escribas, não é? Os doutores da lei. Agora, eis o problema, a partir do versículo 3, ele diz às multidões e aos seus discípulos: fazei e guardai, sim, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis. Não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Estão ligando os fios, sim ou não? Havia grande número de fariseus em todo Israel, especialmente em Jerusalém, cidade do grande templo. Eram reputados e costumavam, e o texto vai dizer, se posicionar nas praças e sinagogas, nas praças com suas grandes vestes talares, na verdade, com suas posições pietistas, no sentido aqui da palavra de parecer piedoso, parecer religioso. Faziam longuíssimas orações em praças públicas para serem reconhecidos como piedosos, religiosos, tementes a Deus e guardiães, não é? Guardiães ou guardiões, conforme você prefira, da palavra de Deus. Ora, por favor, entendamos uma coisa. Eles também entravam nas casas das viúvas e diz o texto, e a tradição também afirma categoricamente que eles se aproveitavam delas, no sentido de usufruir de bens que porventura houvesse. Você me compreende? Agora é importante o seguinte: essa aparente piedade, essa aparente religiosidade, a palavra aparente aqui é muito, uma adjetiva muito forte, não passava disso. Eles diziam, mas não faziam. Atavam pesados fardos difíceis de serem carregados sobre as pessoas, mas eles próprios eram incapazes de movê-los com o dedo, diz o nosso bom Senhor. E as suas obras eram vistas, eram praticadas, não para a honra a Deus, mas, na verdade, para que eles obtivessem mais e mais notoriedade. Alargavam seus filactérios. Para quem se recorda, filactérios eram caixinhas, não é? Caixinhas que se amarravam tanto na testa, com várias passagens do Antigo Testamento, e alguns havia até um compartimento para 4 versículos, uma caixinha com 4 compartimentos. Às vezes também amarravam no braço esquerdo, geralmente braço esquerdo do coração, e, sabe, dando a entender que eram por demais piedosos. Ó, meu Senhor, tem misericórdia. E também alongavam as suas franjas, também chamadas borlas ou orlas. Isso é uma coisa típica dos mestres, dos Rabboni. E é bom lembrar, por favor, compreendam que o próprio Cristo também tinha a borla, a orla. A prova é que a mulher do fluxo sanguíneo pegou na orla do vestido de Jesus. Nada de mal em tê-lo. O problema era na aparência da coisa. E mais um detalhe importante: eles, fariseus, amavam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Sinagogas estas criadas por eles próprios, para quem está chegando agora, após o exílio babilônico, onde não havia lá o templo, evidentemente, estava em terra estrangeira, e aí eles criaram este sentido de sinagoga. Muito bem.
amavam as saudações nas praças e amavam serem chamados de mestres. Bom, digamos seus, quem ainda hoje adora ter esse tipo de comportamento? A partir daqui começa a reprimenda. Vós, porém, versículo 8, não sereis chamados mestres, porque eu sou vosso mestre e vós todos sois irmãos. Não que significa dizer que é-nos proibido o exercício, o ministério de mestre, que Paulo fala muito bem disso em suas epístolas. Não. É no sentido de que mestre maior, mestre total, mestre completo, absoluta, a encarnação da maestria, da liderança, só tem um: Jesus de Nazaré. Por isso, no versículo 9 ele diz: a ninguém sobre a terra chamareis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nós vemos hoje em dia muita gente praticamente adorando, bajulando, deificando, reificando pessoas, personagens, sacerdotes. Estou ligando os fios, sim ou não? Isso é da maior gravidade, é grave, gravíssimo erro. O próprio Cristo já havia prevenido-nos contra isso nesta mensagem aos fariseus e na audiência dos discípulos e grandes multidões. A partir do verso 10 temos o seguinte: nem sereis chamados guias. Por quê? Porque eu sou é vosso guia, o Cristo. Compreendem? É o próprio Cristo dizendo que o vosso guia é o Cristo, o Messias, a encarnação de Deus. Portanto, é muito triste vermos que hoje em dia alguns segmentos cristãos estão até dizendo que eu sou discípulo de, ele é o meu guru, eu sou discípulo de, discípula de, eu sou discípulo do apóstolo tal. Ora, pelo amor de Deus, vão ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Discípulo só de Cristo Jesus. Você não é discípulo coisa nenhuma de ninguém. Você não deverá jamais chamar alguém de seu guru. Estão ligando os fios, sim ou não? É com imensa tristeza que nós vemos hoje em dia essas pessoas sem a devida orientação, sem o conhecimento necessário, se dizendo discípulos desse, discípulo daquela. Isso aconteceu demais no Novo Testamento. Alguém dirá: mas pastor, no Antigo Testamento, os discípulos, sim, Antigo Testamento. A nossa referência de comportamento, regra de fé e prática é o Novo Testamento. Cristo proibiu a todos nós de chamarmos alguém de mestre no sentido total, na completude e concretude da palavra. E também proibiu-nos de chamar alguém de, em português, guia, guru. Portanto, parem com isso de chamar alguém, de dizer que alguém é o seu guru, é o seu orientador, que você está sob a cobertura. Inventaram essa agora, última. Estou sob a cobertura do sangue de Jesus, pelo amor de Deus. Você não está sob a cobertura de ninguém a não ser Cristo Jesus. Pelo seu precioso sangue nos cobriu de uma vez por todas. Leia a palavra. É incrível como estas seitas últimas vêm agora com essas invencionices, essas heresias de última hora, dizendo que é necessário estar sob a cobertura espiritual do apóstolo tal. Ora, pelo amor de Deus, vão ler a palavra de Deus. Isso é heresia pura, isso é absolutamente herético. Não há razão bíblica para isso. Versículo 11. Mas o maior dentre vós será chamado o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ouça uma coisa.
Vamos começar a responder os questionamentos de hoje que colocamos aqui em nosso site. Quem são os escribas e fariseus de hoje? Não vou nomeá-los no sentido de denominações, porque não sou trouxa, não sou leviano, não sou irresponsável. Mas vamos aqui dar algumas dicas para você perceber quem são os fariseus e escribas de hoje, em nome de Jesus. Eu vou me aproveitar no bom sentido de um texto super interessante aqui na internet e vou dar o crédito a quem merece crédito, ao autor do texto, que é, na verdade, permita-me aqui buscar o texto rapidamente. Não temos o autor aqui, mas eu vou pensar alguma coisa aqui. Um texto bem interessante. Quem são os escribas e fariseus de hoje? O autor faz uma pergunta e ele dá a dica numa resposta que é a seguinte. Vamos lá então. Primeiro, os fariseus eram, na verdade, como já falei aqui, membros de uma das principais seitas religiosas judaicas. Pergunta: quem são os membros de um dos principais grupos religiosos de hoje que acham que o reino de Deus é só deles e que todo o resto do mundo são filhos do diabo, ovelhas desgarradas, irmãos separados e coisas semelhantes a estas? Estão ligando os fios? Eu sei que sim. Quem tem ultimamente decretado, afirmando que salvação somente nesta denominação cristã? Que nos demais existem vestígios de cristianismo. Quem tem feito isso ultimamente? Pergunta segunda. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés e também as tradições e os costumes dos antepassados. Para quem está chegando agora, eles mesmos haviam criado a tradição oral e se diziam doutores da lei. Quem hoje afirma que seguir as Escrituras, mas na verdade está muito além dela, exalta os seus costumes próprios e tradições religiosas e, na verdade, coloca as tradições de seu grupo e suas particularíssimas interpretações no mesmo pé de igualdade com as Escrituras, ou seja, a tradição tem a mesma força de Escritura. Quem faz isso? Pois muito bem. 3. Os fariseus, naquele tempo, não se davam com os saduceus, como nós sabemos. Mas eles se uniram aos saduceus na hora de perseguirem para valer de verdade a Jesus. Eles se uniram aos saduceus. Ou seja, os antagônicos, os inimigos mortais, se unem para atingir o inimigo comum, Jesus Cristo, fariseus e saduceus. Quem hoje em dia briga entre si, mas, e na TV vemos muito isso, quem está brigando, que figuras estão brigando, mas ao final se unem contra os verdadeiros homens e mulheres de Deus? Quem está brigando? Quem são as denominações, que eu chamo de seitas, me perdoe a franqueza, e que detonam de verdade os verdadeiros apóstolos, homens de Deus, no sentido lato de apostolado, lato sensu, que estão pregando a verdade. Quem faz isso? Ora, são os fariseus e escribas modernos. Não se deixe iludir, meu amado irmão. 5. Os saduceus baseavam seus ensinamentos na lei dos seus sábios, doutores da lei. Lembremos-nos que os saduceus só criam na Torá, Deuteronômio, de Gênesis a Deuteronômio, nada mais do que isso, não é? Mas na hora H eles se unem aos fariseus para, repito, detonarem
Jesus. Quem faz isso hoje em dia? Que religiões têm feito isso? Que movimentos, denominações têm feito isso ao longo dos últimos tempos? Quem tem ensinado que milagres, dons, profecias, línguas estranhas, segundo vemos fartamente no Novo Testamento, quem tem dito, defendido ardorosamente e às vezes até jocosamente que isso é coisa para gentinha, gente que não tem juízo, gente que é mística. Quem tem dito, na verdade, que isso está restrito ao Novo Testamento e que quem pensar diferente é porque nada sabe, nada estudou, portanto não merece credibilidade. Quem tem feito isso? Outra pergunta. O escriba e fariseu no tempo de Jesus era uma figura muito complicada e muito arrogante. Vemos isso no próprio comportamento de Paulo no caminho de Damasco, antes de ser iluminado por Deus e atingido pelo poder do Espírito Santo, na verdade. Quem nos dias de hoje ainda sente enorme orgulho e se autodenomina os verdadeiros detentores da verdade, discípulos dos reformadores, como sendo a única expressão, perdão, da verdade, que quem destoar deles é porque não compreendeu a Bíblia Sagrada. Quem faz isso? Uma coisa grave. Jesus censurou os escribas e fariseus porque tiveram em sua morte e foram os mais ferrenhos perseguidores da igreja primitiva. E eram chamados de doutores da lei. Doutores da lei. Quem nesses últimos dias, na realidade, tem muito mais valorizado a letra do que a ação do Espírito Santo? Quem ultimamente tem, na verdade, eu vou exagerar mesmo, exacerbado até o último grau, os títulos acadêmicos em detrimento dos homens simples e mulheres de Deus simples que têm limitações na palavra, mas são cheios do poder da graça do Espírito Santo e onde os dons estão cada vez mais evidentes. Quem tem feito isso? Quem tem, na verdade, em sã consciência, de moto próprio, desejo próprio, perseguido títulos? Agora, aqui permita minha franqueza, nada contra você fazer teologia. Eu mesmo fui professor de seminário e professor de faculdade teológica. Mas vemos que, ultimamente, muitos dos seminários e faculdades, ao invés de formarem homens de Deus e mulheres de Deus, que têm na Bíblia o seu devocional, a sua regra de fé e prática, têm formado muito mais inquisidores, doutores, nada mais do que doutores, não mais crentes, inquisidores, debatedores, questionadores, liberais em último grau, que não mais creem na Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Vemos com muita tristeza essa coisa acontecendo. Repito para quem está chegando agora, nada contra a titularidade, mas não é a nossa prioridade. A prioridade é a busca da vivência dos dons espirituais, de uma vida simples, digna, moderada, honesta, sincera.
Hum. E sabe de uma coisa? Ultimamente, esses títulos, mestre, doutor, pós-doutor e até doutor em divindade, você pode comprar tudo isso. Você pode comprar tudo isso na internet. A bagatela de R$ 500, R$ 1.500, R$ 2.500, R$ 3.500. E depois pendurar esses certificados na sua parede. Para que, quando alguém entrar, você seja quadruplicadamente honrado. Repito, não me interpretem mal. É legítimo quando a coisa de fato é legítima e não feita por correspondência. Estou quase finalizando. Certa feita, um obreiro chegou para nós e disse: pastor, eu vou fazer um curso de pastorado pela internet. Eu disse: irmão, tem toda a liberdade para tal. Todavia, nós não reconhecemos tal certificado. E ele disse: mas eu já comprei os livros. Eu disse: sem nos consultar, o irmão incorreu em, no mínimo, uma ação indelicada, indevida, antiética. E eu disse: mas permita-me ver que site é esse, depois dou meu parecer. E nós fomos verificar o site e vimos que é mais um desses sites mentirosos, safados, cretinos, caça-níqueis que existem na internet hoje. Irmãos queridos, não caiam nessa. Antigamente falava assim, conto do vigário. Hoje em dia, isso deu lugar a conto dos falsos pastores. É uma vergonha para o povo de Deus. É uma grave, grande vergonha mesmo. Estou quase no final. Qual era a outra pergunta? Sim, vamos lá. Como detectá-los e evitá-los, né? E como se comportar diante de um escriba e fariseu. Vamos lá. Rapidamente, pensando em alguma coisa aqui. Como é que você detecta um escriba e fariseu? Modernoso. Gostam de poder. Adoram poder. Mas, incrível, por incrível que pareça, eles se recusam muito a servir. Só querem poder. Já perceberam a quantidade enorme de cursos de liderança que existem hoje em dia? Nada contra, eles são necessários, sim. Mas eu percebo uma exacerbação de cursos de liderança. Uma igreja que tem 20 membros, 50 membros, a cada 6 meses, curso de lideranças. Pelo amor de Deus, alguma coisa errada nisso. Ninguém quer servir. Me apontem, por favor, cursos de mordomia. Não são muitos, são raríssimos. Existem, sim, aqui, ali e acolá. Todavia, o que nós mais temos hoje em dia é curso de liderança. E alguns a peso de ouro. E para piorar mais ainda, algumas igrejas estão colocando agora em seus púlpitos coaching. Essa coisa, essa variação entre psicologia, psicanálise e psiquiatria, criada nos Estados Unidos, que chegou ao Brasil e pegou, como sempre pega tudo de novidade aqui. Então, eles falam muito em poder. E para isso, muitas vezes, utilizam-se até de dons em suas celebrações, em suas aparições, em seus shows. E por incrível que pareça, até alguns programas desses modernos fariseus e escribas são chamados show. Estou ligando os fios, sim ou não? Geralmente, o fariseu moderno valoriza muito mais a
programação do que, na verdade, o relacionamento interpessoal. Dito de outra forma, é preciso que a sua igreja esteja sempre em ativismo total, uma coisa em cima da outra, programação. E há um desleixo na questão da relação interpessoal. Por quê, pastor? Porque se eles descerem do seu pedestal, da sua redoma de vidro, e forem ter de fato um relacionamento mais próximo com as pessoas verão as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas incoerências. Porque todos nós temos essa coisa de às vezes falar e muitas vezes não fazer. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui dando dicas de como detectar escribas e fariseus modernos. Outra coisa, o fariseu moderno gosta muito de dar entradas triunfais. Entradas triunfais nos seus eventos. Chega no culto quando ele já começou e só entra na hora de pregar. Estão ligando os fios, sim ou não? É típico de um fariseu moderno. E quando ele acaba o seu show, porque isso é show, não é culto, ele entra triunfalmente, mas ele sai à francesa, esse A craseado, à francesa, que significa dizer que ele sai de fininho. Para quê, pastor? Para não ser questionado. Ele desaparece, ele some como que por encanto. Parece que ele lança uma daquelas antigas bombas de efeito de fumaça. Ele lança no púlpito a nuvem de fumaça de poder, e então ele sai a francesinha assim, de fininho, e desaparece. Ele não quer ter relacionamento com ninguém. Ele some em direção ao seu hotel 5 estrelas. Estão ligando os fios, sim ou não? O que importa para ele é a preservação da autoimagem. É a performance. É se agradou de fato, se causou. É se mitou. Estão ligando os fios, sim ou não? Vamos lá. Uma outra característica do fariseu moderno e escribas é o seguinte. Eles são de excelente comunicação. Nada contra a comunicação. Pela graça de Deus, eu sou um comunicador e milhares são comunicadores. Mas a comunicação desse fariseu moderno é mitológica, no sentido de que ele imita, ele impressiona, ele se apodera, ele tem domínio de palco, ele causa, ele provoca o chamado êxtase. Você me compreende? De grande carisma, de teatralidade, de dramaturgia. Os melhores autores dramaturgos do Brasil são nada diante dele. Brecht é zero à esquerda diante desses mitos modernos de fariseus e escribas que causam em seus shows. Agora, mesmo em São Paulo, está havendo muitos desses shows. Como os há em todo o Brasil. Ninguém pode negar isso. Vamos em frente. Os fariseus modernos e escribas, já falei, mas repito para quem está chegando agora, adoram títulos eclesiásticos. Pastor já não lhe serve mais. Não serve mais. Pastor é muito pouco para essa gente. Eles são, no mínimo, bispo. Agora, um detalhe, um porém, um PS, postscriptum, que é o seguinte. Existem, sim, bispos, é bíblico, e existem algumas denominações, historicamente, que se utilizam do termo bispo para os seus supervisores.
Nada contra, tudo a favor. Todavia, denominações que nunca se utilizaram do termo bispo vêm de agora, recentemente, nos últimos 15, 20 anos, adotarem tal nomenclatura. No sentido de se distanciarem do pastorado. Então, pastor não serve mais. Para que pastor? Eu quero ser bispo agora. O outro fala, não, bispo é muito pouco. Eu vou ser apóstolo. O outro diz, não, apóstolo também já está fora de moda. Esquece isso. Eu vou ser pai apóstolo. Meu Deus. Que vergonha, que porca miséria, que coisa triste. Aguente mais, estou quase no final. As mensagens desses escribas e fariseus modernos, elas são sempre bombásticas. Bombásticas, causam um frisson tremendo. Existem algumas figuras que, francamente, eu jamais vou assistir e jamais darei crédito, porque não pregam, eles se esgoelam, eles se esgarçam. São, na verdade, grandes dramaturgos, grandes atores. Atores, não pastores. Não homens de Deus. As suas vidas, os seus exemplos são os mais terríveis. E por isso eles entram triunfalmente, bombasticamente, saem à francesa. Rapidamente. O fariseu moderno, escriba moderno, ele está sempre causando e sempre cobrando. Já não é mais de graça recebestes, de graça dai. Não, esse tempo já passou. Esse tempo já passou. Agora é o seguinte, você não consegue mais falar com ele, você fala com a assessoria dele. Que coisa estranha, não? Que coisa estranhíssima. Desculpe a franqueza, para mim isso é uma coisa inadmissível. Você não consegue falar com ele. Você fala com a assessoria, a secretária do secretário dele ou dela. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ou muita coisa está muito errada. Então, se a sua igreja quer um desses mitos na sua congregação, você contacta a assessoria, que vai te passar um e-mail com uma série de exigências. As mais frequentes são as seguintes. Passagem para 2 pessoas. Quando você contrata um desses escribas e fariseus, eles não vêm sozinhos, nunca. Sempre acompanhado de alguém. São 2 passagens. Hotel, no mínimo, 4 estrelas. Um carro à disposição. Ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Para toda a equipe, conforme a necessidade. Frutas, importante isso. No camarim. Me perdoe a franqueza. Agora, sabe o que é pior? Enquanto houver gente pagando essa porca miséria, vai haver essa gente. Os culpados são vocês. Alguém dirá, não, pastor, o senhor está incluído. Eu não, eu nunca convidei essa gente e jamais o farei. Jamais o farei. Eu não tenho culpa disso. São vocês que estão convidando essa gente. Tem que pagar 50% antes, 50% depois. Sim ou não? Eu sei que aquelas pessoas que estão conosco e não estão entendendo bem essa linguagem, eu até peço desculpas, mas é uma coisa muito interna que acontece, lamentavelmente. Hoje, a nossa mensagem é muito mais doutrinária do que propriamente evangelística, evidentemente. Portanto, olho vivo, tenham cuidado.
Tenham cuidado. E eu vou terminar. Já estamos quase 50 minutos, é hora de terminar. Obrigado, meus irmãos, pela sua audiência, pela sua paciência. E que Deus possa nos ajudar, nos abençoar e nos dar juízo, moderação, inteligência, capacidade de análise para ver quem é quem nesse mundo cão. Palavra é essa. E valorizarmos de fato quem é de Deus. E que apenas se utiliza da fé das outras pessoas. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Obrigado de coração pela sua audiência, Paz do Senhor. Obrigado, Joel, nosso cooperador, e muita gente boa chegando aqui também pela nossa rádio e também aqui pelo nosso WhatsApp. Bendito seja o Eterno por isso. Louva a Deus. Estamos aqui ao vivo nesse momento e vamos finalizar. Vai estar o nosso vídeo no Facebook e amanhã, se Deus quiser e lá de querer, vamos ter este vídeo também em HD no nosso canal PC Sampaio no YouTube. E se você quiser, você pode nos ajudar. Primeiro, em oração. Obrigado. Segundo, compartilhando nossos vídeos. Faça isso, por favor. Vai nos ajudar bastante. Beleza? Terceiro, você pode também participar como cooperador. Nós temos aí vários canais. Acesse o site benedictus.com.br e coopere de alguma forma. Pessoa física ou jurídica. Lá estão as modalidades. Lembre-se, na internet nós somos todos missionários. Obrigado, a paz do Senhor e até segunda, se Deus quiser, porque Ele há de querer.